Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente ao mundo do teatro. No vídeo de hoje, uma dica de teatro. Hoje estou vestindo a camiseta da Tribo de Atuadores Oi Nós Aqui Través, um dos grupos de teatro mais importantes do país. Essa camiseta faz parte do meu acervo de camisetas de teatro. Eu tenho algumas, mas continuo esperando que algum grupo ou alguma peça me envie a sua camiseta para que eu possa fazer um vídeo do canal do teatro usando a camiseta do seu grupo ou da sua peça. Continuarei esperando. A dica de teatro é A Visita da Velha Senhora, peça em cartaz no Teatro São Pedro. Ainda é possível assistir o espetáculo nessa sexta, sábado e domingo. Confira lá no site do teatro os horários e os preços dos ingressos variados lá do Teatro São Pedro. A Visita da Velha Senhora é um texto de Friedrich Dürrenmatt, é um dramaturgo suíço que começou a aparecer e fazer sucesso uns 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Então ele é um daqueles autores, junto com o Beckett e Ionesco e outros autores dessa época, que são considerados os autores do pós-guerra. O Dürrenmatt afirma que quando ele escreve uma peça, ele procura envolver o público, o espectador, num debate, numa questão filosófica ou num debate teórico, num dilema, e que as peças dele não servem apenas de entretenimento para a plateia. Aqui em Porto Alegre, esse autor, Dürrenmatt, foi encenado principalmente pelo diretor Arines Ibias, que certamente gostava muito das peças do Dürrenmatt, porque ele montou 3 espetáculos desse autor. Em 1980 ele montou Os Físicos, que é uma peça onde o Dürrenmatt trata do problema, vamos dizer assim, das implicações da ciência, né, do desenvolvimento da ciência num mundo totalmente sem escrúpulos. Depois, em 1989, o Arines montou Rômulo Grande, um espetáculo que se passa na Roma Antiga, no qual o autor discute o mau exercício do poder. E em 1991, o Arines Ibias, então, encenou a versão dele de A Visita da Velha Senhora, que trata do poder absoluto de dinheiro versus a justiça e a democracia. A montagem que se encontra em cartaz no Teatro São Pedro é uma direção do Luiz Vilaça, um diretor que vem da publicidade e já fez muita televisão e já fez cinema e já fez algumas peças de teatro, então ele está assinando a direção. O papel principal, A Visita da Velha Senhora, então a Velha Senhora é a Denise Fraga, esposa do Luiz Vilaça. A Denise Fraga é uma pessoa, né, uma atriz que dispensa comentários, dispensa apresentações. Ela começou em Trair e Coçar é Só Começar, teatro, né, e depois na televisão ela alcançou um grande sucesso fazendo a Ritinha da Barriga de Aluguel. A gente percebe que ela tem um pé na comédia, ela tem uma facilidade, né, para esse lado cômico, os times da comédia e tal. Tudo isso ela conhece muito bem. Esse aqui é o programa do espetáculo, é um programa muito bonito, caprichado, eu diria, e a peça tem o patrocínio do Bradesco, e é esquisito, né, gente? É uma peça que fala sobre o poder absoluto do dinheiro, onde a personagem principal compra uma comunidade inteira para matar alguém, e a gente tem o Bradesco, né, que representa o poder econômico também, patrocinando esse espetáculo. Mas o que eu queria falar é o seguinte: no programa da peça, a Denise Fraga nos pergunta e se pergunta, e ela mesma responde, por que encenar, né, por que montar A Visita da Velha Senhora, uma peça de 1956, e ela fala que é pela atualidade do texto. Né, um texto se torna atual no momento que ele questiona valores como justiça, democracia, essa coisa do poder do dinheiro e etc. Né? Mas
Por outro lado, eu assisti a montagem no final de semana passado, e aí a gente pode ver que a direção ou a opção, né, do espetáculo é por atenuar as críticas ferozes do Dürrenmatt e salientar o lado cômico da peça, né? A parte cômica da peça, que é onde a Denise Fraga nada melhor, né? Então a gente percebe isso no espetáculo, e aí eu fiquei me perguntando também, foi uma pergunta que eu me fiz, né? Para que encenar esse texto? A peça, o texto, ele é uma pequena obra-prima da dramaturgia dessa época do pós-guerra, né? Ele tem... Aproximar um pouquinho aqui. É legal de ver a peça, né, como uma espécie de uma relíquia de um teatro, que o Peter Brook, ele chamaria, né, naquele livro dele, o Espaço Vazio, ele vai falar sobre o teatro morto. Eu enquadraria esse espetáculo, e veja bem, eu não estou falando mal não, eu enquadraria esse espetáculo naquilo que o Peter Brook chama de teatro morto. A peça foi atualizada, é bonita, eu destacaria duas coisas no espetáculo. A primeira é a direção de arte, né, que são cenários, e os figurinos são do Ronaldo Fraga, que é um estilista mineiro, então ele assina isso e está muito bonito, entende? Tudo muito bacana, tudo mexe, né? Me chamou a atenção também, né, isso, como é bom dirigir ou fazer um trabalho. Eu não experimentei isso ainda, tá? Mas eu imagino que seja muito bom dirigir um trabalho quando tu tem dinheiro para fazer o teu espetáculo, entendeu? Para construir tuas ideias, para dar vazão às tuas ideias. E ali a gente percebe isso, né? Então o cenário é muito bonito, os figurinos, eles têm uma ideia por trás de cada peça de roupa, né? Então, parabéns lá ao Ronaldo Fraga, ele foi indicado ao Prêmio Shell de melhor figurino pela peça. Outro destaque da peça, na minha opinião, é o ator Romes Ferreira, que representa o papel do professor, que é a pessoa, aquele personagem onde nele estão contidos, né, os valores éticos da sociedade humana, assim, a humanidade. Ele se diz um humanista, mesmo assim ele acaba sendo engolido por esse poder absoluto do dinheiro, e ele acaba então, se não compactuando, pelo menos ele não consegue modificar nada. Então mas ele defende muito bem, né, Romes Ferreira, ele está muito bem na peça, é bonito de ver a atuação dele no espetáculo. A peça tem mais ou menos umas 2 horas, tem, como eu já falei, tem algumas barrigas, alguns momentos onde a gente pensa que que aquilo ali não precisaria ter, né? Eu já entendi o que está se passando. Claro, imagina o mundo em 1956 e um mundo em 2018, a velocidade das coisas e da compreensão do capitalismo, por exemplo, né? Em 56 a gente tinha os Estados Unidos se alçando com a maior potência econômica e militar do mundo, né, e o capitalismo feroz atuando nas grandes esferas, e aí hoje a gente tem o capitalismo voraz atuando nas grandes esferas, mas a gente já está 50 anos mais acostumado com isso do que naquela época. Um colega chamado Júnior Alceu de Grande colocou aí, me pediu para falar sobre a crise da representação. Então, no momento que a gente vive uma crise da representação, a crise do personagem, a crise da fábula, a gente pegar e assistir um espetáculo desse, que parece quase como uma relíquia de uma outra época, entendeu? Claro que a encenação é atual, que eles atualizaram uma série de coisas, a gente percebe isso no espetáculo, mas a gente percebe também que é uma atuação onde o ator representa personagens, onde isso é importante. Sua base é a fábula,
e a sua base são os personagens que contam uma história interpretada por atores. Atores representam personagens e não essa coisa do teatro contemporâneo, que a gente vê as interpretações são muito mais performativas do que representativas. Então aqui a gente tem o contrário, né? A gente vai lá e tem uma amostra com competência, né? É muito competente a montagem, é bonita, é limpa, a direção é afinada, a luz é muito bonita, então o espetáculo como um todo, ele é muito bonito, ele é muito interessante, você fica assistindo aquela fábula acontecer e aqueles atores representando então os seus personagens, defendendo seus personagens. Então quando a gente pensa que estamos vivendo no teatro contemporâneo uma crise do personagem, né, uma crise da representação, que vai ser assunto no próximo vídeo aqui do canal do Teatro, é interessante, né? Eu estava pensando sobre esses assuntos que o Júnior me mandou, e aí fui assistir A Visita da Velha Senhora e me deparei com isso, com esse outro teatro que talvez esteja muito mais próximo do espectador do que aquelas montagens fragmentadas e aquela interpretação performativa. Mas isso é só uma questão, uma dúvida para a gente tratar no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, se inscreva, faça a sua inscrição no canal. Se você for lá assistir A Visita da Velha Senhora, envie para mim a sua opinião, o seu comentário, para a gente poder trocar e conversar aqui através do canal do Teatro.